Ao longo de algumas quintas-feiras, a gente vem tratando aqui na igreja sobre um tema da teologia chamada escatologia. Escatologia fala sobre a doutrina dos últimos acontecimentos na Terra. E aí nós falamos que a história da humanidade não é necessariamente um desencadear de fatos aleatórios. O Deus que iniciou a nossa história é o Deus que também vai terminar. Amém? Ainda que o homem tenha desobedecido e saído do seu lugar de comunhão, saído dos jardins de Deus, o projeto de Deus é trazê-los de volta. Mas o pecado do homem exigia um preço. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Como voltar para os jardins? Num funeral? Não, esse não era o plano de Deus. Para trazer seus filhos de volta, Deus elaborou um amoroso projeto que passava pelo sacrifício e morte do seu único filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pagando com sua morte o preço por todos os nossos pecados. Preço dos pecados de todos aqueles que acreditassem na sua obra e que vivessem segundo os preceitos da sua palavra. Amém? E aí nós falamos sobre os versos proféticos do livro de Daniel. Daniel foi um homem de Deus levado cativo para a Babilônia na época da invasão do rei Nabucodonosor. Esse rei destruiu o primeiro templo e levou parte do povo cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, fiel a Deus, esse homem de Deus chamado Daniel recebeu a visita de um anjo que revelou fatos futuros para ele. Dentre esses fatos futuros estava o que nós chamamos de 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. E eu expliquei para vocês que a semana profética de Daniel não é uma semana de 7 dias como as nossas semanas, mas uma semana de 7 anos. Tudo bem até aí? Esse período vai da reconstrução do templo até a morte de Jesus. 483 anos se passaram, faltando apenas mais 7 anos, ou seja, uma semana para completar a profecia de Daniel. Esse período depois da morte de Jesus até o arrebatamento é um período que a gente chama de período da graça. É o período da dispensação do Espírito Santo. O relógio profético de Deus parou. E voltará a contar depois do arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, iniciaremos uma contagem de tempo dentro dessa última semana para completar o ciclo profético de Daniel de 70 semanas ou 490 anos. Essa última semana é chamada de a Grande Tribulação. Mas o que serve para nosso entendimento aqui? O que vale para nós é a vida que nós estamos vivendo hoje. É ela que vai decidir céu ou inferno. É ela que vai decidir se nós seremos arrebatados, levados por Jesus para Ele no céu, ou se nós seremos deixados para trás. Amém? É a vida que você leva hoje. Não existe purgatório, não existe reencarnações, só existe essa vida.
Então, o que tiver que ser consertado, endireitado na tua vida, tem que ser feito hoje, enquanto ainda há tempo. Amém? Esse é o ponto. Essa doutrina caminhou para esse ponto. Precisamos ter atenção para o tipo de vida que nós estamos levando, para o tipo de cristão que nós somos. Porque é a nossa vida que vai trazer esperança e confiança para quando a gente se aproximar desse derradeiro momento chamado morte. Amém? Para quem morre em Cristo, não é o fim, é um recomeço. Amém? Após esse evento chamado arrebatamento, onde o relógio de Deus começa a contar a última semana, os 7 anos da grande tribulação, uma série de eventos foram profetizados e prescritos por profetas, eventos que irão acontecer nesse período. Mas aquele que é fiel, aquele que tem vida santa, aquele que vive na verdade, aquele que não vive de aparência, aquele que respeita as leis morais de Deus, ainda que erre, ainda que falhe, ainda que escorregue, mas não mantém no erro, não mantém no chão, se levanta e continua caminhando, pede perdão, se reconcilia e continua em direção à cruz. Para esses, não estarão aqui nessa grande tribulação. Estaremos passando pela festa de casamento entre Cristo, o noivo, e a sua igreja, a noiva. Mas e aqui na terra? Nós teremos 2 tipos, aliás, 3 tipos, 3 categorias de pessoas. Os incrédulos, ou os crédulos de outras religiões, são no mesmo grupo. Os desviados que ficaram, que foram deixados para trás, e sabem por que foram deixados para trás. Saberão, suas consciências lhe acusarão, dizendo: você não devia ter feito aquilo, você não devia permanecer daquele jeito, você sabia o que tinha que fazer. Então serão os religiosos de outras religiões, junto com os incrédulos, os desviados e o povo judeu. Essa semana, a última semana da tribulação, Deus vai tratar com a terra e de forma íntima e pessoal, que agora Ele já levou a sua igreja. Agora é a hora de Deus, nessa semana da tribulação, de cuidar do seu povo escolhido, do povo de Israel. Amém? E para isso nós vamos recorrer ao livro do Apocalipse. Lá no capítulo 6. É esse capítulo que vai narrar os eventos que vão acontecer ao longo desses 7 anos, ou seja, ao longo dessa última semana profética de Daniel. Enquanto a igreja estiver no céu, eventos aterradores, terríveis, estarão acontecendo aqui na terra. Ai daqueles que estiverem aqui. É com gás? Apocalipse 6. Observem que o livro de Apocalipse é um fechamento de Gênesis. Amém? O livro de Apocalipse, ele fecha todas as profecias. Mas ele é cheio de simbologia. Ele é cheio de linguagem figurada que precisa ser interpretada à luz da própria Bíblia. Quando você abre o livro do Apocalipse, que significa revelação, ele foi escrito pelo apóstolo, pelo discípulo João. Foi o único discípulo que não morreu assassinado. Foi o único de todos os 12 discípulos de Jesus
Um morreu suicidando-se, Judas. Os outros 12, junto com Matias, que assumiu o lugar de Judas, os outros 11 morreram assassinados, crucificados, apedrejados. Todos martirizados, mas não negaram o nome de Jesus. O único que morreu de velhice foi esse que escreveu o livro de Apocalipse, o apóstolo João. No capítulo 1 de Apocalipse, João começa a apresentar o livro e a informar para os seus leitores que esse livro é uma revelação, que esse livro, das informações, o conteúdo desse livro não parte de seu conhecimento pessoal, mas é a revelação que um próprio anjo fez para ele, o anjo que visitou ele lá no seu presídio na ilha de Patmos. E aí ele, no capítulo 1, ele faz essa apresentação. No capítulo 2 e 3, João começa a escrever cartas direcionadas às igrejas. Ao seu pastor, para o seu pastor compartilhar com suas igrejas. E ali nós temos 7 tipos de igreja. E não só 7 tipos de igreja, mas também 7 tipos de crente. É uma carta de advertência, é uma carta para chamar a atenção, é uma carta que a gente precisa ler e ver que tipo de crente que eu sou. Se eu sou um crente da igreja de Sardes, será que eu sou o crente da igreja de Filadélfia? Será que eu sou o crente indolente da igreja de Laodiceia? De Esmirna? De Tiatira? Que tipo de cristão que eu sou? No capítulo 4, o João, ele é levado aos céus, ele é arrebatado aos céus e tem uma visão do trono de Deus, e vê a grandeza de Deus, vê a grandeza de Deus Pai do seu trono, com todas as figuras celestiais. No capítulo 5, ele vê Jesus recebendo toda a honra e toda a glória, sentado à direita de Deus, de onde virá julgar os vivos e os mortos. No capítulo 5, ele vê Jesus recebendo das mãos do Pai, da mão dos anjos, um rolo, um livro, cujo selo só podia ser quebrado e aberto por quem tinha mérito para isso. E só quem tinha mérito para abrir esse livro era o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6, efetivamente, a gente tem esse livro aberto. E é essa leitura que a gente vai fazer agora. Amém? A terra foi assolada por 21 juízos divinos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada um desses objetos representa um evento que acontece na terra e também no céu. Diz assim João: observei, quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Estamos na semana da tribulação. A igreja foi arrebatada. A igreja foi arrebatada. O mundo está em caos. O mundo está em crise. Ninguém sabe o que está acontecendo. Só os desviados que ficaram para trás na igreja sabem o que está acontecendo. Só eles. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão. Os seres viventes são os querubins, guardiões da santidade de Deus. São 4 seres viventes. Venha, diz ele. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Repita comigo: um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Determinado a vencer. Lá em Apocalipse 19, nós também temos um cavaleiro branco. Só que esse cavaleiro branco, de Apocalipse 19,
ele impunha uma espada. A espada que simboliza a palavra. Ele não impunha um arco. Então, quem será esse cavaleiro branco dos capítulos iniciais, dos versículos iniciais do capítulo 6? O anticristo. O anticristo é uma figura humana de poder político que veio para assumir, que virá, aliás, para assumir, para botar ordem no caos promovido pela crise mundial do arrebatamento. Ele veio para estabelecer paz. Ele está com um terreno fértil para ser a solução para o mundo em crise. Essa é paz que ele promove, é uma falsa paz. Ele vai conciliar opiniões, ele vai costurar acordos entre judeus e muçulmanos. Ele vai negociar a reconstrução do terceiro templo. O primeiro, Salomão construiu. Foi destruído por Nabucodonosor. O segundo, Esdras, Neemias e Zorobabel, reconstruíram. Foi destruído pelo general Tito, romano, na época da Revolução. O terceiro templo está para ser construído. Os sinais proféticos já estão aí. Os judeus, eles já têm quase praticamente tudo preparado. Os incensos, a novilha vermelha, os candelabros, os instrumentos de corda e de sopro, a veste sacerdotal com o tecido original de linho puro, branco. Eles já têm todos os utensílios prontos. Pastor, como é que você sabe disso? Tem no site da própria Universidade Hebraica de Jerusalém. Tem nos sites da própria religião judaica. Há anos eles vêm pesquisando, misturando elementos para atingir o tom certo do carmesim, o tom certo da púrpura, que são as cores das cortinas que adornam o interior do templo. Eles estão vivendo essa iminência, eles estão vivendo essa expectativa, e de repente vem um homem, vem um ser político e costura acordos e faz conciliar e concilia opiniões, promovendo a possibilidade do templo ser reconstruído. Qual é o local que o terceiro templo vai ser reconstruído? Onde existem duas mesquitas, que é um templo de adoração muçulmana. O Domo da Rocha e uma segunda outra mesquita. São um dos lugares mais importantes para a fé muçulmana. Só o anticristo, alguém que se passa por Cristo, alguém que veste-se de branco como Cristo, alguém que fala de paz como Cristo, tem poder para enganar as nações. Então cuidado, nem todos que falam de paz querem paz com você. Querem entrar na tua vida, querem entrar na tua história. Para uma vez lá dentro, fazer guerra contra a tua alma, contra o teu casamento, contra a tua vida, contra a tua família. Amém? Esse cavaleiro branco é uma figura real. É um enganador. E o povo escolhido, o povo santo, se enganou com ele. Se deixou levar pelo discurso, pela oratória, pela sabedoria, pela simpatia. Gente boa, cara legal. Diz mais assim o texto. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha.
Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada para fazer guerra. E isso vai acontecer depois da metade do governo do anticristo. Ele vai ser considerado um grande líder mundial. E ao mesmo tempo que ele está costurando os acordos políticos, existe por trás dele uma grande figura religiosa, unificando as religiões da terra, se autodenominando o líder máximo da fé mundial. Vai ser um grande líder religioso mundial. Haverá um único líder, o anticristo, e haverá um único líder religioso, o falso profeta. E é esse falso profeta que vai validar a autoridade, não só política, mas também religiosa do anticristo. Ele é o enviado. Ele é o prometido. Só que depois de 3 anos e meio, consolidado no trono, consolidado no governo, estabelecido pela fé mundial, agora ele se vira contra as nações e se revela, mostra-se quem é. E faz guerra, e persegue, e mata. Persegue o povo de Deus, que percebem que quando ele quer sentar no trono de Davi e se declarar o Messias, descobrem que ele é um falso profeta, é um falso Messias, é um usurpador. E aí ele faz guerra contra o povo santo. Existem várias passagens proféticas que falam sobre isso. Ele faz guerra contra o povo santo. Ele solta esse cavaleiro vermelho. A palavra de Deus fala: ai das grávidas. Como fugir grávida? Correr para se esconder? Quem dera que não fosse num sábado, onde está todo mundo em descanso, em repouso, é o sabate. Sabate, quem cumpre sabate é judeu, amém? Então essa palavra é para judeu, a perseguição dele vai ser para cima dos judeus, efetivamente. Os cristãos, muito provavelmente que ficaram, já serão perseguidos desde o início da tribulação. Porque muito provavelmente eles serão acusados pelo caos que o arrebatamento causou. Viverão em guetos, em becos, em subterrâneos, escondidos por causa da perseguição. E muitos serão mortos por isso. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha, e olhei, e diante de mim estava um cavaleiro preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Está se falando de fome, está se falando de escassez de alimento. Toda guerra, todo conflito gera isso. É um conflito em escala mundial. Vem guerra, depois da guerra vem a fome. Teve uma época em que Israel ficou cercada pelos inimigos. A fome era tão grande que eles pagavam um dinheirão por causa de uma cabeça de cavalo. Eles pagavam um dinheirão por causa de uma tigela de esterco de pombo, que era o alimento que tinha. A crise ficou tão severa que eles começaram a comer, a devorar os próprios filhos. É só ler a Bíblia.
E o Apocalipse está relatando essa última semana como uma semana de crise. Por que estamos passando por isso? Porque vocês decidiram por esse anticristo, não pelo verdadeiro Cristo. Por que estamos passando por isso? Porque vocês estão adorando a imagem de um homem, não a imagem de Deus. O diabo não quer paz. Ele quer guerra. Ele quer sofrimento. Ele quer morte. Amém? Não servir a Deus, não seguir Jesus, não significa ter paz com o diabo. Significa seguir o mesmo destino que está reservado para ele, que é o lago de fogo. É isso que significa. Eu não quero ser atacado pelo diabo, eu não quero problema com o diabo, então eu não quero nada com Jesus. Não entre por esse caminho do engano. 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte. Onde tem guerra, vermelho. Onde tem fome, cavaleiro preto. Tem morte, cavaleiro amarelo. É a cor da morte, a palidez. E diante de mim estava um cavaleiro amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, que é a palavra grega para inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A morte vinha pelos animais, a morte vinha pela fome, a morte vinha pela guerra, a morte vinha pela espada, a morte vinha pelas doenças. Olha que período terrível, amados. Não é à toa que esse período é chamado de grande tribulação. O mundo está sob o governo do diabo, representado pelo anticristo e pelo falso profeta. E quem está debaixo do governo do diabo, está debaixo da dor, está debaixo do sofrimento, está debaixo de morte. Cuidemos de nossas vidas, para que a gente não seja deixado para trás e enfrente essa dura realidade que a Bíblia profetizou e já vem nos alertando. Cuidado, Israel. Cuidado, povo. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, e olha que estamos no quinto selo, ainda tem as 7 trombetas e as 7 taças. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam também ser mortos como eles. Quem são esses aqui? São os cristãos que foram deixados para trás, que estão passando pela fome, que estão passando pelas pragas das doenças, que estão sendo submetidos aos ataques de feras selvagens, ao governo do diabo. Mas mesmo assim não negaram a sua fé, se arrependeram e voltaram pelo caminho, e por isso morreram. Foram caçados, foram martirizados, mas não negaram a sua fé. E agora eles estão diante do trono de Deus, receberam uma veste nova, vestes brancas. São os mártires da tribulação. Até quando, Senhor? Não vai fazer cessar isso, essa matança dos teus filhos? Calma, espera mais um pouco. Ainda tem muita gente lá sendo perseguida e que vai morrer por causa do meu nome. E eu trarei para cá, aleluia.
que ainda que morra, você não vai perder o teu tempo, porque quem morre em Jesus ganha a verdadeira vida. Amém? Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Crina é aquele cabelo que tem no dorso do cavalo. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Será que estamos falando de eventos meteorológicos? Será que estamos falando de eventos cósmicos? Que se realmente vai acontecer isso com a lua, ela vai se tornar uma lua de sangue, vai acontecer um eclipse do sol, nós seremos acometidos por uma chuva de meteoros? Eu não sei. Pode ser que sim, mas pode ser também que sejam poderes políticos. Vocês se lembram do sonho de José? Quando ele viu que o pai era o sol, a mãe era a lua e os irmãos eram as estrelas. Então há na simbologia bíblica uma relação desses astros, desses corpos celestes com os seres humanos, com poderes e autoridades. Ele está falando de reinos caídos, de reis e soberanos se submetendo à autoridade do diabo, do anticristo. Quando ele fala de montanhas, aqui no texto que ele fala sobre as montanhas sendo abaladas, ele está falando, montanha representa estabilidade, firmeza. Ele está falando que a estrutura da ordem mundial vai ser toda abalada, reconfigurada de acordo com a vontade da besta. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe o que ele está falando? O céu se recolheu na linguagem profética. Esse é o livro da profecia. Terminei de ler, enrolei, acabou. Encerrei essa história. Amém? É isso que ele está falando. O céu está pondo um ponto final para essa história. Esse governo do diabo. A manifestação do anticristo. Pela falsa religião e o falso profeta. Jesus, no início do capítulo 6, ele rompe o selo que lacrava e abre o pergaminho. Selo após selo, ele vem lendo. Aqui, lá para o finalzinho do capítulo 6, ó, concluído. O que eu tinha que dizer, já disse. O que eu tinha que fazer, já fiz. Amém? É o Deus da história conduzindo a história. E no versículo 15, a gente encontra uma fala que nos leva a considerar essa segunda opção. Não entender necessariamente esses eventos como um abalo cósmico, mas como uma figura de linguagem direcionada a reis, governadores, presidentes e líderes mundiais. Diz assim o versículo 15. Então os reis da terra, olha, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderão-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritarão, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Eu não sei se você observou, o capítulo 6 fala de um período de 7 anos dividido em 2 períodos, 3 anos e meio.
Num período de 3 anos e meio, ele estabelece, faz acordos, costura paz, reconstrói o templo e no finalzinho quer sentar no trono de Davi. O povo judeu não aceita. Ele vem e junta os exércitos para cercar Jerusalém e destruir o povo judeu. Até que Deus se manifesta e abala os reinos e os poderes da terra. O livro de Zacarias, capítulo 12, e a gente vai ver depois, numa outra ocasião, ele fala de uma batalha chamada Batalha do Armagedon, a batalha final. Israel cercado. O anticristo convocou todos os exércitos da terra, muito provavelmente por meio da ONU, Organização das Nações Unidas, os capacetes azuis, para conter e destruir o povo judeu que se rebelou contra ele. Nesse período tem 2 testemunhas, muito provavelmente pelos milagres, Moisés e Elias. Tem os 144 mil que vão ser selados, que está aqui no capítulo 7, que são do povo de Israel. 12 mil de cada tribo, excluindo a tribo de Dan, que sempre foi uma tribo voltada à idolatria, intimamente ligada à idolatria, foi excluída. Mas aí, nas vésperas de um ataque final contra o povo de Israel, o Senhor Jesus surge e ele planta os seus pés no Monte Santo e ele se fenda. Ele se abre numa fenda, num abismo profundo e se divide em 2. E com o sopro de sua boca cai morto o anticristo e o falso profeta. E os exércitos do mundo são dizimados. Não houve luta. Houve vitória do Cordeiro. Com suas miríades de anjos. Com sua igreja gloriosa, que foi arrebatada no início desse período. Pois, retomando o versículo 17, chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E quem poderá suportar? A semana da tribulação, esse período de 7 anos, é um período final, que completa as 70 semanas de Daniel. Os 490 anos profetizados por esse profeta, revelados a ele por um anjo. Tudo que Deus revelou vai acontecer. Nós estamos caminhando para um fim. Está cada vez mais perto. Está cada vez mais breve. Como está a tua vida? Que tipo de vida você tem levado? Deus é prioridade para você? Ou uma festa, um cansaço, um lazer é prioridade? Deus é prioridade para você? Ou teu filho é prioridade? Tua mulher, teu marido, teus pais são prioridade. A palavra fala: quem amar mais a um desses do que a mim, não é digno de mim. E a melhor coisa que você pode fazer pelos teus pais, pelos teus filhos, é amar Jesus primeiro e trazer a proteção de Deus para a vida dele. Amém? Quando Deus é prioridade na tua vida, a bênção de Deus sobre a vida da tua família passa a ser prioridade para ele também. Amém? Graças a Deus.